E aí, pessoal, a gente vai resolver então a sétima questão do ITA 2020 da prova de física. Essa questão ela é uma questão de física moderna. Ela trata tanto do efeito fotoelétrico quanto da relatividade restrita. Então a gente vai analisar ela aqui. Eu vou colocar o enunciado aí na tela. Então, o que nos foi falado foi o seguinte: a gente tem esse aparato. Nesse aparato aqui está acontecendo o seguinte: eu tenho uma placa negativa desse lado e uma placa positiva do outro. Esse aparato está se movendo a uma velocidade que ela é comparável com a velocidade da luz, então é uma velocidade bastante alta. E a gente tem aqui um aparelho que ele está emitindo fótons, luz. Está indo aqui o fóton com determinado comprimento de onda. Tem um comprimento de onda aqui. Daí ele está incidindo sobre essa placa positiva e pelo efeito fotoelétrico ele está arrancando elétrons da placa e esses elétrons estão vindo em direção à placa B. Elas estão atravessando essa diferença de potencial. Daí aqui quando eles são emitidos em um tempo t0, no início dos tempos. Daí eles vão até a placa A e chegam até a placa B no tempo final. Daí a questão quer saber, dentre as variáveis aqui, sendo uma delas o comprimento de onda, a segunda a diferença de potencial entre A e B, e a terceira a velocidade com que ele está se movendo, o aparato. Isso em relação a esse observador. Aí a questão quer saber, essa diferença, se ΔT vai ficar maior ou menor se eu mantiver constante duas das três variáveis e variar uma delas, entendeu? Então eu mantenho constante a diferença de potencial, mantenho constante a velocidade, e se eu aumentar e diminuir esse comprimento de onda, o que vai acontecer com o intervalo de tempo para esse observador aqui, que está de fora do aparato. Primeiro vamos analisar para o comprimento de onda. O que vai acontecer? Aí daí a gente precisa analisar a equação do efeito fotoelétrico. A equação do efeito fotoelétrico nada mais é do que uma equação da conservação da energia. A gente tem energia inicial é igual a energia final. Quem que vai ser a energia inicial? A energia desse fóton que está sendo emitido, ou seja, HF. Depois disso, vai acontecer o que? Bem, esse fóton vai incidir sobre a placa A, daí ele vai arrancar elétrons dela. Como é que ele arranca? O elétron ele está ligado por uma energia potencial, que a gente chama de função trabalho. Ele tem uma energia, parte dessa energia vai ser cedida para vencer essa energia de potencial, que é a função trabalho. E o restante vai sair no elétron pela energia cinética, vai ser a energia cinética do elétron, entendeu? Então digamos que ele venha com 10 joules, ele deixa 3 para arrancar da placa e o elétron vai ser emitido com 7 joules, entendeu? Então a energia final vai ser a função trabalho, que a gente utiliza a letra φ para denominar ele, mais a energia cinética do exato momento que ele saiu daqui. Como ele vai freando, vai perdendo velocidade, vai perdendo energia cinética, a gente diz que essa energia cinética aqui tem que ser máxima, que é no exato instante que ele saiu daqui. Então essa equação do efeito fotoelétrico. Daí a gente vai usar para usar relação, essa relação aqui, para isolar aqui, porque a gente precisa analisar de acordo com o comprimento de onda, e aqui não tem um comprimento de onda, então eu vou isolar o F e vou substituir aqui. Então vai ficar HC sobre o comprimento de onda, que é igual função trabalho mais energia cinética máxima, que eu já poderia ter colocado até a velocidade.
na expressão da energia cinética, né? mv, essa velocidade já é a velocidade que ele vai sair daqui, ó, essa velocidade aqui, no instante que ele sai daqui, da placa A, que ele é emitido. Então, a velocidade máxima ao quadrado, né? Só que aí, para esse intervalo de tempo ser menor, ele tem que ser emitido com a velocidade mais alta possível, né? Mais alto, quanto mais rápido ele sair, mais rápido ele chega aqui, menor vai ser o intervalo de tempo. Então, eu quero que isso aqui seja máximo. Para isso aqui ser máximo, o que tem que acontecer com esse comprimento de onda? Porque a função trabalho ela é constante, ela depende do material. E em todos os casos aqui a placa é a mesma. Então isso é constante, a velocidade da luz é constante. Se eu quero que isso seja máximo, o que tem que acontecer com esse denominador aqui? Se esse denominador aqui ele cresce, esse quociente aqui vai dar um valor menor, portanto uma velocidade menor. Se ele diminui, esse quociente aumenta, portanto uma velocidade vai ser maior. Então a gente tem que diminuir o valor de lambda. Vou até colocar do lado aqui, colocar aqui, tem que diminuir o lambda. Daí a gente já elimina a letra A e a alternativa E. Agora o segundo que ele pede para a gente analisar é a diferença de potencial. Aí tá muito simples a gente saber isso daí, porque olha aqui, isso aqui é um elétron, ele está sendo repelido para cá, uma força exercida por B, e o A, como é uma placa positiva, ele está puxando o elétron, deixa eu chamar isso aqui de força A. Então, quanto maior for essa diferença de potencial aqui, que a própria questão falou que está freando o elétron, menor vai ser a velocidade dele nesse percurso, mais rápido ela vai cair, né? Então, se a velocidade dele cai com o aumento da diferença de potencial, e a gente quer que ele chegue aqui o mais rápido possível, no intervalo de tempo menor, a gente tem que diminuir a diferença de potencial, não é? Então, essa daí não precisa nem fazer uma análise muito elaborada. A gente já sabe que a diferença de potencial tem que diminuir para diminuir o intervalo de tempo. Aí, até agora a gente fez uma análise de acordo com o efeito fotoelétrico. Na última alternativa, a gente vai ter que olhar aí já para a relatividade restrita. De cara logo, a gente pode olhar para o fator de Lorentz para a gente fazer a transformação temporal. Porque eu vou chamar esse ΔT aqui, o intervalo de tempo para o observador, de ΔT'. E o intervalo de tempo para o cara que está aqui na nave, apenas de ΔT. Então, a transformação temporal ela vai ficar assim: ΔT no observador é igual fator de Lorentz vezes o ΔT do cara que está aqui na estrutura, nesse aparato aí. Sendo o fator de Lorentz, ele é igual a 1 sobre 1 menos velocidade, que seria essa velocidade aqui, ao quadrado, sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então, eu vou substituir isso aqui. Vai ficar ΔT sobre 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Aí eu vou observar, se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o intervalo de tempo para o observador. Isso aqui tem valor negativo. Então, se eu aumentar o valor de V, isso aqui vai ficar cada vez mais negativo. Portanto, esse radicando vai ficar cada vez menor. E aqui vai ficar cada vez maior, né? Porque se isso aqui fica menor, isso aqui tem que aumentar. Aí, da mesma maneira, se eu diminuir a velocidade
isso aqui, como é negativo, eu vou ter que um radicando cada vez maior. Então, se o radicando que diminui, o que vai acontecer com o intervalo de tempo para o observador? Ele vai diminuir, né? Se isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Se isso aqui diminui, isso aqui aumenta. Então a gente tem que a velocidade também tem que diminuir. A gente pode olhar isso aqui também de outra forma. Por exemplo, o que acontece aí é uma dilatação temporal. Isso aqui vai ser medido em horas. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Digamos que eu tenho um objeto que também está se movendo. Ele está se movendo a velocidade baixa, 10 metros por segundo. Daí a gente vai ter que o espaço para ambos é o mesmo. Então quando aqui deu 1 hora, aqui também deu 1 hora, 2 horas e 4 horas. Mas se eu tiver uma situação onde a velocidade for, por exemplo, 86,6% de c, que é a velocidade da luz, aí eu vou ter o caso em que 1 hora passada aqui vai ser o equivalente a 2 horas passado aqui. Então enquanto aqui 0 aqui fez 1 hora, que já vai ter dado 2. Aqui fez 2 horas, aqui passou 4. Então essa hora aqui é a hora que está passando para o cara que está aqui dentro do aparato. E a hora que a gente quer diminuir, essa hora aqui, ó, que está acontecendo aqui fora, é o tempo para o cara que está observando, esse cara aqui. Então, digamos que a gente mediu aqui e deu 1 hora. 1 hora para quando ele estava com a velocidade de 10 metros por segundo, que é uma velocidade pequena. Isso aqui é um valor pequeno ao quadrado, dividido por um valor muito grande ao quadrado. Isso aqui vai tender para 0. Aí vai ficar só a raiz quadrada de 1 e o fator de Lorentz vai ser 1. Se isso aqui for 1, o intervalo de tempo para os dois é o mesmo. Então, para uma velocidade pequena foi 1 hora aqui e 1 hora aqui. Agora para uma velocidade que é 86,6% da velocidade da luz, enquanto aqui passou 1 hora, aqui vai ter passado 2 horas. Ou seja, você tem que diminuir a velocidade para que essa fita temporal aqui, ó, diminua. Se eu aumentar mais ainda essa velocidade, essa fita temporal aqui, ela vai aumentar, ó, entendeu? Então é por isso que a gente tem que diminuir a velocidade para diminuir a diferença de tempo para esse observador, certo? Vamos para o próximo.